paz do Senhor para todos, queridos professores e todos que vão ver essa videoaula. Mais uma oportunidade que Deus nos concede neste semestre que nós já estamos caminhando para o final, diante de tantas lições, que nós aprendemos, tivemos aí experiências maravilhosas dentro da sala de aula, com o aprendizado da palavra do Senhor. Já chegamos agora à lição de número 12, e que vai nos falar a respeito da marca do cristão, que é a bendita esperança. Vamos entender de qual esperança que nós temos como cristão que revelar como nossa marca, como aquilo que nos mostra. E hoje está conosco aqui pastor Marcos Miranda, para nos ajudar nessa gravação. Pode ser o pastor Marcos? Pode ser o pastor Paulo. E nós vamos então aí entrar na lição de número 12, que tem o título A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto áureo da lição, ele fala, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13. A verdade prática desta lição, a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante das dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 18 a 25, e diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que nos há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque sem esperança em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Que Deus abençoe, Amém. Pastor Marcos fazendo uma oração para nós iniciarmos. Eterno Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor, para compartilhar sobre a tua palavra, Senhor, com todos que vão nos assistir, nos ouvir, que essa palavra possa envolver em os corações e que cada professor, Senhor, possa ter o sentimento da esperança, tanto presente como a futura, Senhor, que o principal objetivo é a esperança de aguardarmos o arrebatamento da sua igreja. Pai querido, pedimos, Senhor, que tu venha, Senhor, estar conosco e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, nós vamos ver nesta aula de hoje que esta bendita esperança, ela passa por um pouco de todas as lições que nós já tivemos. Justamente como o comentarista, pastor Osiel, traz, e justamente aqui já findando o trimestre, ele coloca a questão da esperança, porque essa esperança como marca do cristão, ela só aparece nas nossas vidas depois de todo esse processo que nós vimos desde a lição de número 1. Desde o novo nascimento, desde que nós entendemos qual é o nosso destino
e ela vem se desenvolvendo, como nós vimos em lições aí passadas, na lição de número 10, que nós temos que desenvolver essa consciência de santidade, que nós temos que usar as armas que Deus nos concede para derrotar e resistir os inimigos que tentam tirar-nos desta caminhada que nos é proposta. Então nós vemos que esta lição, ela começa aqui juntamente com a lição de número 13, fechar todo aquilo que é o contexto da vida do cristão. Então ela passa por todas as outras lições para que o cristão, daí em diante, tendo a mente de Cristo, tendo Cristo como padrão, fazendo a escolha certa, combatendo os inimigos que vêm roubar a sua paz, roubar, né, a sua tranquilidade, a sua presença de Deus na vida dele, a presença do Espírito Santo. Então, daí em diante, o cristão começa a ter entendimento dessa viva esperança, que é o que o comentarista coloca na introdução da nossa lição, que a essa esperança cristã, ela tem o seu fundamento na ressurreição de Jesus Cristo. Então, a partir do momento que confirmou-se a ressurreição de Jesus Cristo, então nós conseguimos ter essa esperança e fugir somente das coisas que nós, né, vamos comentar aqui, mas das coisas aqui da terra, dessa esperança momentânea nas coisas aqui da terra, e aí nós conseguimos então, através desta visão da ressurreição de Cristo, entender um propósito maior, um lugar melhor, algo que está sendo preparado, que o próprio Senhor Jesus disse que estaria preparando este lugar para que nós, então é nesse fundamento que nós temos essa viva esperança. Não é isso, pastor Marcos? Nós sabemos que a esperança era um elemento que move o cristão quando ele nasce de novo. Então, ele tem uma perspectiva bem severa naquilo que nós acreditamos, né? A qual foi proposta pelo nosso Salvador. Essa esperança, ela traz uma perspectiva, né? Um consolo no sofrimento, em meio a este mundo tão pecaminoso, mas temos uma viva esperança daquilo que nos move a acreditar naquilo que não vemos, mas sabemos que irá acontecer. A lição de hoje, e aí o professor, ele tem esta visão aí, que a esperança que nós vamos tratar na lição de hoje, a lição de número 12, ela justamente vai contra aquela esperança que o próprio Jesus passou. O inimigo, quando tentou Jesus, ele colocou adiante de Jesus somente esperança nas coisas aqui da terra, né? As coisas momentâneas, ofereceu ali o alimento que todos nós precisamos. Sim. Poder, né? Dar-te-ei, mostrou os reinos, disse, vou te dar tudo isso aqui se me adorares, quer dizer, poder, riquezas momentâneas. Então, o mundo hoje oferece para o ser humano, que tem a mente caída ainda, sem Cristo, somente os valores nestas coisas, posição, dinheiro, posses, riquezas, grandezas materiais e terrenas. Então, quando nós partimos desse pressuposto aí, que nós entendemos o processo espiritual através do novo nascimento, aí nós conseguimos, exercitando essa mentalidade, e nós conseguimos enxergar e exercitar esta esperança nas coisas espirituais. Coisas que antes nós não tínhamos convivência, não entendíamos, não sabíamos como seria, mas agora, pela presença do Espírito Santo, pela ação do sangue de Cristo na cruz do Calvário, nós somos inseridos e aí nós começamos a vivenciar todos os dias essa esperança. Então é essa esperança que nós vamos ter que passar para todos que estão ouvindo esta mensagem e os professores aí na sala de aula,
é justamente demonstrar essa diferença, de que a esperança do cristão, que é marca, que tem que vir como marca. O que é uma marca? É tudo que você marca. Você pega um carro que trabalha em um órgão público. Quando você olha na porta dele, você identifica de qual órgão que ele é, porque tem uma marca ali, tem um brasão. Um animal no pasto, um boi, se você olha ali, tem uma marca. Então, o cristão, ele tem essa marca, e a marca do cristão é a esperança, não é isso, pastor Marcos? É a esperança. E quando falamos de esperança, estamos falando de um sentimento, né, de quem vê como possível realizações daquilo que deseja. Uma expectativa, um ato, um efeito de esperar com convicção naquilo que deseja. E tudo isso é através da fé. A fé em conseguir aquilo que deseja. Nós, os cristãos, nós temos a certeza na promessa fiel e por isso que acreditamos na esperança. Essa promessa feita pelo próprio Cristo, né? É a certeza de receber. E contamos com isso através da esperança. Contar com a realização de uma coisa que desejamos e ou prometida. A palavra de Deus diz que passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, elas não iriam passar. É nessa esperança que nós, os cristãos, nós, professores, devemos levar para a nossa sala de aula, enfatizar essa visão da esperança através do sentimento de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, no primeiro ponto da lição, já traz-nos, né, o primeiro subtópico, um entendimento geral do que é essa esperança do cristão. Né? E ele, de forma simples, traz para nós que é uma expectativa favorável e confiante, justamente ao que não se vê. Nós não vemos Cristo, nós não vemos Deus fisicamente, nós não vemos o céu que está nos sendo preparado, as moradas celestiais, fisicamente nós não conseguimos ver. Mas nós conseguimos sentir esta presença e sentir que algo especial está sendo preparado para nós. E é justamente este sentimento que é caracterizado como esperança. É justamente esse entendimento dentro do nosso ser, né, que há dentro do nosso coração, a nossa alma, e nos motiva a cada dia prosseguir nesta caminhada. Seguir tendo a mente, como nós vimos na lição de número 10, com a mente desenvolvida de que nós estamos caminhando para um lugar melhor do que esse aqui. Não é isso? É verdade. Então, Paulo até, ele deixa bem claro para nós, e ele enfatiza dizendo que não devemos ser ignorantes quanto à nossa esperança, porque temos a garantia de uma viva esperança. Quando Paulo aqui também fala que não se vê, né, ao futuro, isso fala de esperança, isso fala de acreditarmos. O acreditar está vinculado à esperança, porque não tem como nós crermos se não tivermos esperança. A esperança está vinculada a acreditarmos num futuro. Que futuro é esse? É um futuro que nos traz esperança, que é estabelecida pelo próprio Cristo, através da sua morte na cruz do Calvário. É por isso que todo aquele que nasce de novo, ele tem a esperança, a confiança do cumprimento com expectativa nas Escrituras Sagradas. Se Cristo não tivesse ressuscitado, né, a nossa esperança continuaria somente nas coisas aqui da terra. Mas como nós temos a certeza da ressurreição de Cristo, então abre essa porta para as coisas, né, que vão além desse entendimento meramente humano, né? É por isso que no finalzinho do subtópico 1, na lição está colocado assim que dentro desta visão bíblica, a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, é o texto que nós lemos aqui na leitura bíblica clássica, que toda a criação, e dentre ela até o ser humano, depois que foi corrompido lá pelo pecado original de Adão, tem esse desejo novamente de ter um contato pleno com Deus. E é essa expectativa que gera em nós, quando
entendemos toda a salvação em Cristo Jesus, gera essa esperança nas coisas que estão além da nossa visão, né, humana, mas que agora fazem parte da nossa visão e entendimento espiritual. É por isso que o apóstolo Paulo, no subtópico 2 aqui, descreve muito bem em todas as suas cartas essa esperança. E ele falava muito bem a respeito particular, da sua visão particular dessa esperança, porque a experiência que ele teve, a transformação de vida que ele teve, gerou nele uma experiência tão maravilhosa que ele, através da sua vivência, ele tinha uma esperança viva como marca e ele demonstrava isso às pessoas que estavam à sua volta. Contagiava as pessoas que estavam à sua volta, não é isso, pastor Marcos? É verdade. Esse momento ao qual o pastor Paulo está dizendo, porque Paulo falava sempre da viva esperança, porque muitos esperavam Cristo só aqui na terra, né? Mas olha o que ele escreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e versículo 19. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo sempre estava enfatizando sobre isso. Por quê? Paulo estava sempre enfatizando sobre a esperança. Porque aqui, como ele diz, nelas percebemos que a esperança, né, que há na ressurreição dos mortos em Cristo. Aqui fala da bendita esperança, da transformação do corpo, né, daqueles que morreram em Cristo. Então isso é maravilhoso, é fantástico, a gente sempre está enfatizando tudo isso movido através da expectativa da esperança e também na comunhão com Cristo, entendendo que tudo que fazemos, estamos fazendo não só para o nosso bem, mas para acreditar na esperança que temos um Deus que um dia vai nos tirar de todo o sofrimento e colocar-nos num lugar de gozo. Mesmo para aqueles que morrerem nessa vida, terão o privilégio na sua ressurreição, né, de ser o primeiro a ter o contato para receber Cristo, né, quando ele vier na nuvem pela sua primeira fase. Então nós vemos aqui, são citados vários exemplos, em várias cartas que o apóstolo Paulo escreveu, que ele demonstrava sempre a esperança da parte espiritual, que é na ressurreição daqueles que já morreram em Cristo. Ele demonstrava o cumprimento das promessas, né? Esperança no cumprimento das promessas, na esperança da justiça, do Evangelho, a esperança no Evangelho, que ele mesmo diz que é o poder de Deus, né? Esperança no arrebatamento da igreja, na vocação, na vida eterna, no aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele descrevia em todos esses assuntos essa viva esperança que é marca do cristão, né? É verdade. Até me fizeram uma pergunta hoje, aqui no meu trabalho, falando sobre, aqui da ressurreição dos mortos. Me fizeram uma pergunta e eu disse para ele assistir a videoaula, que eu ia dar uma pincelada, pastor Paulo, dentro desse assunto, quando se fala da bendita esperança da ressurreição do corpo. Nós vamos ver que não importa, a pergunta que me fizeram, não importa como o crente foi sepultado, né? Se em cova, se foi na terra, ou se foi no fundo dos mares, ou se foi cremado, né? Não importa. O importante é que nós teremos um corpo transformado e glorificado. E olha que coisa linda, iguais ao corpo ressurreto de Cristo. Está lá em Filipenses 3 e capítulo 21. Então, não se preocupe o que acontece aqui na terra. O mais importante é que quando nós ressuscitarmos, receberemos um corpo glorificado e um corpo glorioso igual a de Cristo. Isso é maravilhoso. É por isso que Paulo mesmo diz que as aflições desse tempo presente não são nem para comparar. E é por isso que nós, lembrando um pouquinho da lição que nós tratamos de número 10, né, lição que já se passou, sim,
aonde fala da questão do desenvolvimento dessa consciência. Então é por isso que o cristão ele tem que ter esse desenvolvimento dessa mentalidade de que as coisas espirituais elas valem a pena. E que esse sofrimento momentâneo, passageiro que aqui estamos passando, não há de se comparar com as coisas. Então, quando nós vemos um cristão perplexo nas coisas aqui da terra, é porque a esperança dele e a visão dele não está nas coisas futuras, não é isso, pastor Marcos? Não está nas coisas futuras. Interessante é que quando falamos de esperança, principalmente do cristão, a garantia da esperança do cristão ela é dupla. Por quê? Ela vem através do amor de Cristo e também da atuação do Espírito Santo que nos motiva a ter esperança num futuro glorioso. Paulo também nos mostra que a esperança não é incerta, mas ela é uma esperança concreta. Então, os nossos professores devem enfatizar para os alunos que a nossa esperança em meio às turbulências deste mundo, porque a própria Bíblia diz que no mundo teríamos aflições, mas ele venceu para nos dar esperança, né? E de acreditarmos num futuro glorioso, porque para onde estamos indo será um lugar que não haverá tristeza, decepção, não haverá morte, não haverá velório, não haverá acusação, mas um lugar de estado glorioso, perfeito. Aqui na terra, pastor Paulo, nós teremos bastante ataque do inimigo, mas chegará um dia, é por isso que devemos ter esperança no futuro, que viveremos em paz, porque o próprio Cristo vai nos reinar. Isso é importantíssimo. Então essa esperança, porém, nunca nos decepcionou e nunca vai nos decepcionar. Por quê? Porque nem vai nos envergonhar, porque temos confiança, porque quem prometeu para nós foi o próprio Deus. E aí já entrando aí, né, pegando o gancho que o pastor Marcos está colocando, nós já vamos entrando aí no subtópico 3 do primeiro ponto, que justamente Deus é o autor da nossa esperança. As coisas, enquanto nós estamos aqui no mundo e não temos, né, esse novo nascimento, esse contato com Cristo, a nossa mente procura esperança nas coisas aqui da terra. Sim. É por isso que nós vemos hoje muitas pessoas ricas, poderosas, com boa condição financeira, com poder, né, com posições, mas que não têm felicidade. Vivem à base de remédios depressivos, são pessoas que vão até o suicídio. Tudo isso é porque a esperança deles são nas coisas falhas aqui da terra. Jesus, certa vez, disse a um homem que ele tentou construir um grande celeiro e dizer para a alma dele, folga, porque agora, né? E Jesus disse para ele, louco, se hoje te pedir a tua alma, o que tem feito para quem será? Então, se a nossa esperança está nas coisas só aqui da terra, ela é falha, ela é passageira. Quando passar esse momento terreno, esse fôlego de vida, a nossa esperança vai ficar aqui. Mas tendo Deus, como está aqui no subtópico 3, como nossa esperança, como uma consequência do novo nascimento que nós temos, então nós estamos prontos a suportar os dissabores, as perseguições e os desafios que nos são propostos, tendo Deus como, né, o autor aqui da nossa esperança. Não é isso, pastor Marcos? É claro, por isso que o apóstolo Paulo ele diz que aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, nem desceu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem para revelar para os seus. E o interessante é que Paulo dizendo isso, o salmista, ele escreve dizendo que o segredo do Senhor são para aqueles que o temem. Então Paulo fala que nós, aquilo que o nosso corpo humano, a nossa mente humana não consegue visualizar, não consegue sentir, é aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas como a gente vai entender isso? Tendo esperança. Porque a esperança, ela é a ação motivadora de entendermos que Cristo, ele sempre tem o melhor para cada um de nós. Cristo, ele não prometeu facilidade para nós. Nós vemos que a igreja de Cristo nunca sucumbiu, né? Mas sempre prosperou. Por quê? A Bíblia diz também
que as portas do inferno, ela não prevaleceria contra a igreja de Cristo. Não contra a placa de denominações, né? Que qualquer um abre uma igreja, não. Aqui Paulo está falando que a igreja, o corpo de Cristo, ela nunca seria atingida, porque Deus é soberano e Ele é o autor da nossa vida, o seu amor é imensurável, inigualável e Ele cuida numa totalidade. Mas para isso devemos ter o quê? Esperança, porque a fé, ela vem através de crer, e crer, você tem que ter esperança, porque se não tiver esperança, a sua vida, ela não terá um êxito como Deus quer que nós tenhamos. E aqui, né, insere como subtópico 3, justamente aquela questão que o apóstolo Paulo diz que aí quando nós passamos do novo nascimento, nós saímos da esfera que ele descreve bem na sua carta, da esfera humana, natural, que não entende as coisas espirituais, não consegue discernir as coisas do Espírito, e aí nós entramos então, como consequência do novo nascimento, aí nós entramos então na esfera espiritual. Aí todo esse leque de bênçãos espirituais, batismo com o Espírito Santo, a esperança no céu e tudo mais que esta vida espiritual ela tem sobre a nossa vida, a ação de Deus como autor dessa esperança, ela nos motiva, ela nos faz caminhar e nos faz olhar as perseguições, os desafios, as afrontas que aqui o cristão tem que passar, não como uma derrota, mas como um processo preparatório que vai nos lapidando e cada vez como o ouro no fogo, vai fazendo com que nós damos mais valor às coisas que Deus tem preparado para nós. Então, por isso que é muito importante o cristão ter essa esperança viva como marca. E isso aqui, como o pastor Marco colocou, é uma das coisas que dificulta. As pessoas se prendem nas coisas da terra, nas dificuldades, nas pelejas aqui, nos inimigos daqui, e não tem essa esperança nas coisas espirituais. E aí fica qualquer ventinho que vem, qualquer dificuldade, qualquer problema que surge, a pessoa está já pensando em se desviar, afastar de Deus. Não é isso, pastor Marcos? É verdade. E aí, a pessoa que não tem uma esperança num futuro melhor, ela vive debaixo de um jugo no seu intelecto de descrença, digamos uma palavra bem fácil de entendimento, vive numa vida de dissolução, né? Sem crédito, só vive para o momento, né? Só vive, dorme, come, trabalha e vive naquela vida sem perspectiva nenhuma. Por quê? Não tem uma esperança dentro de si. E nós, como cristãos, embaixadores de Cristo, ministros de Cristo, representantes de Cristo, devemos salientar para todos quantos nos ouvem, nossos alunos, nossos amigos, no trabalho, na faculdade, que devemos sim ter uma perspectiva viva e ativa e sempre acreditando num futuro melhor. Não em política, né, pastor Paulo? Não numa eleição nova, não, mas uma fé viva, uma esperança viva em Cristo Jesus. Porque Ele sim, Ele vai te dar uma vida superior e mais abrangente para a sua vida eterna. E só para nós fecharmos, né, pegando um gancho aqui que o pastor Marcos já colocou, o próprio Jesus, quando começou a ensinar a respeito desse novo nascimento aos seus discípulos, lá no capítulo 6, versículo 25 de Mateus, ele mesmo disse aos seus discípulos: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Porque Jesus, logo mais, ele descreve que a preocupação, ela tem que ser espiritualmente. Não é que agora nós temos que andar desleixados, abandonar com a nossa vestimenta, mas o foco principal agora do cristão não é mais as coisas aqui da terra, mas partem para as coisas espirituais, que é o que nós vamos entrando no tópico 2, que vai falar a respeito da escatologia, da esperança cristã. Então,
O ser humano agora natural, nascido de novo, ele sai somente dessa esfera material, comida, bebida, posição, emprego, dinheiro, e agora ele entra, né, com essa viva esperança nas coisas espirituais, em bênçãos que antes nós não conseguíamos entender sem esse processo do novo nascimento. Verdade. É por isso que fala aqui que a Bíblia ela focaliza o futuro, tá? Como perspectiva escatológica da esperança cristã. Por isso que ela fundamenta e ela demonstra o futuro. Por isso que Jesus, em muitas passagens, descreveu a necessidade da sua morte. Os cristãos, os discípulos não entendiam quando Jesus falava que o Filho do Homem precisava morrer. Os discípulos não conseguiam entender com clareza o que ele estava fazendo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, aí eles conseguiram entender. Né? Verdade. Então, quando se fala, a Bíblia fala que a Bíblia dá um ênfase muito grande no futuro, traz assim uma abrangência, porque desde o início, no livro do Gênesis, o pecado provou a desarmonia, né, na criação. Mas Deus, com seu ato soberano, né, entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, né, com equilíbrio harmônico. E quando nós falamos nesse equilíbrio harmônico, falando do futuro, a igreja ela tem uma perspectiva grande, porque nós acreditando no futuro, deixa eu citar rapidamente, uma esperança consoladora. Né? Falamos por quê? Olha o que a Bíblia diz, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele também diz, não vos deixarei órfãos, né? Então, portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Então, envolvimento sobre o futuro, né? Então, a Bíblia, ela está sempre nos atualizando, focando o ênfase, porque o inimigo, ele veio trazer desarmonia. Mas Deus, né, como ele é soberano, ele age para que tudo volte ao normal. Tudo isso começou através da morte de Cristo. Mas trazendo também a esperança, essa viva esperança, uma esperança motivadora. Por que motivadora? Porque a Bíblia diz assim, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. É Bíblia, fala do futuro, focando o futuro. Então, a Bíblia, num todo, ela está focando no futuro. Uma esperança segura, porque o arrebatamento é uma promessa garantida pelo próprio Deus. Quando se fala do futuro, fala-se também de uma garantia da própria palavra de Deus. Olha o que ele diz. E como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, dando ilustração do futuro, pegando o passado, né, trazendo para o presente e focando no futuro. Então, aí a Bíblia vem dizendo também, para concluir essa minha fala, as bodas do Cordeiro, com uma bendita esperança do cristão. Isto está focando no futuro. Então, quando nós falamos a palavra bodas, é traduzida como uma celebração de casamento, onde o noivo vai casar com a noiva, que somos nós, a Igreja de Cristo, que somos a noiva, iremos participar da boda do Cordeiro de Cristo. Isso fala do futuro. Então, por isso que a Bíblia, ela foca sempre o futuro. E para terminar, a ceia com o noivo, como uma bendita esperança também. Então, tudo isso está envolvida no futuro da igreja. É essa esperança que temos. Então, essa visão que nos traz aí no primeiro subtópico, da parte escatológica, no Antigo Testamento, só relembrando, no Antigo Testamento, eles viveram esperando a promessa do Messias. Quando Jesus veio, daí em diante, hoje, o tempo da graça que nós estamos vivendo, a igreja, ela espera o retorno de Jesus Cristo, e não do Messias. O Messias já veio. Já veio. Pena que Israel
ainda não reconheceu né, a vinda do Messias. Mas então a diferença entre o Antigo Testamento e o novo tempo que nós estamos vivendo hoje é essa. Desde Adão até o nascimento de Cristo e sua morte, aqueles que viveram no Antigo Testamento esperavam a promessa do Messias. Aquele que, como Deus disse lá a Adão, pisaria na cabeça da serpente. Então, essa era a promessa, né, de restauração. Hoje nós temos a esperança, e nós vimos na lição passada, que nós estamos aguardando a glorificação do nosso corpo. É aquilo que o pastor Marcos falou no primeiro tópico. Nós estamos para um novo passo agora. Nós já estamos vivendo a santificação e agora nós estamos aguardando o auge dessa santificação que nós estamos vivenciando aqui todos os dias, que justamente é a glorificação do nosso corpo. É o corpo transformado, sem defeito, sem mácula, sem mancha, mas como o pastor Marco colocou aqui no início, como foi o corpo de Cristo, nós também seremos com esse corpo glorioso, estaremos com Ele. Então é daí que vem esta visão escatológica que nós estamos tratando aqui. No subtópico 2, ele fala a respeito dessa esperança no porvir, traz consolo e alegria no crente. Então veja aí, irmão, quando nós conversamos com alguém que não tem alegria, né, e consolo, não sente, é porque esta pessoa ela está lhe faltando esperança. Então, quando a esperança falta na vida do cristão, ele começa a ver mais derrota, mais dificuldade do que justamente as coisas boas da vida com Cristo. É verdade, quem não tem Cristo, ele vive sempre com medo, né, a respeito do futuro. Por quê? Ele não acredita e não tem esperança, e também às vezes por falta de entendimento, não consegue compreender sobre as coisas futuras, né? Aí vive uma vida de não tranquilidade, vive uma vida preocupada, sempre em desacordo, em harmonia espiritual, mental, psicológica. Por quê? Ele vive com medo do futuro, porque não conhece a garantia. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 4,14. O cristão, né, é consciente também de que ainda que sofra injustiça, perseguições e sofrimento por parte daquele que desprezam a palavra, o julgamento divino virá. Por isso, deixa tudo nas mãos de Deus. Então, quem tem essa esperança, entrega tudo na mão de Deus e sabe que tem um futuro, se for fiel, garantido, mesmo após a morte, porque a vida não termina na morte. Então, muitos vivem com medo do futuro por causa disso, porque não tem essa fé, essa verdadeira esperança, né, no porvir. Então nós vemos aqui, continuando lá a leitura bíblica em classe, né, carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, ele descreve logo depois ali no versículo 26 que é da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando o cristão começa a ter dificuldades, né, pelas barreiras, pelas batalhas, pelas lutas, por todo esse contexto que o humano passa, todo ser humano passa de dificuldades cotidianas, né, no trabalho, na família, em todos os lugares nós passamos. E quando não nos permitimos que esse Espírito, o Espírito Santo, ele nos interceda por nós, nos mostre a saída, nos mostre o caminho, a esperança ela começa a ser apagada. O cristão começa a ter dificuldades, ele já não consegue ver mais como o salmista descreve lá, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma esperança demonstrada que o salmista estava colocando. Então, quando o cristão começa a perder a presença ativa do Espírito Santo, a esperança começa a ter dificuldades, porque nós conseguimos somente ver as barreiras. Davi, quando viu o gigante, ele não olhou o gigante, mas ele viu a presença de Deus que estava na vida dele, que já havia feito ele derrotar um urso, um leão. Então, o cristão segue hoje no mesmo sentido.
Nós temos que olhar para as dificuldades, mas entender que Deus, que é o autor aqui, como nós vimos atrás, que Deus é o autor, Ele é a base da nossa esperança, Ele é mais do que as nossas dificuldades. Não é isso, pastor? É verdade. Então, por isso que nós devemos basear sempre a nossa esperança em Cristo, porque sabemos que Ele é o fundador de tudo. E como a palavra dEle é fundamentada na estrutura do seu poderio, por isso que acreditamos. Devemos passar para os nossos alunos a certeza, né, que essa esperança, ela não traz confusão, mas ela o quê? Ela ajuda a alimentar a nossa vida, acreditando sempre que mesmo nas turbulências da vida, nós temos que ter uma fé inabalável, como diz aqui no segundo subtópico que estamos terminando, né? Que aguardando a eternidade com Cristo. Isso é glorioso e incomparável, porque as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que há de ser revelada. Então, isso é maravilhoso. Então, nós vemos aqui no subtópico 3, que aí vem aquela pergunta, por que existe essa doutrina e é tratado como a doutrina da esperança? Né? E aí vem a resposta, porque justamente nós confiamos, a partir dessa promessa da ressurreição, que foi vista em Cristo, nós vemos que através disso vem essa transformação dos que estiverem vivos por ocasião da volta de Cristo. Justamente o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, que está citada aqui, alguns irmãos da época estavam com a fé tão ativa, a esperança tão ativa, que Jesus voltaria naqueles dias, que alguns de seus parentes, amigos, irmãos de igreja, começaram a vir a falecer, e essas pessoas começaram a ficar preocupadas, porque entenderam que o arrebatamento era só para quem estivesse vivo. E num sentido mas os que estiverem mortos, é por isso que Paulo daí descreve com clareza na sua carta aos Tessalonicenses, que os que morreram em Cristo, eles não vão ter prejuízo, mas eles vão ressuscitar primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos no dia do arrebatamento. Então, o arrebatamento, ele é uma doutrina de esperança, porque nós temos essa certeza, que se hoje eu morrer, meu fôlego de vida for tirado e eu estou em Cristo, no momento do arrebatamento eu ressuscitarei com um corpo glorioso e estarei presente com todos os demais que estão em Cristo. Não é isso, pastor? É verdade, é por isso que o apóstolo Paulo, ele enfatiza que o mundo não tem essa teologia da esperança. Então encara a vida de que forma? Com medo, com pessimismo, tanto no presente como no futuro, porque não tem essa garantia espiritual. O mundo, esse sistema do mundo, não acredita na teologia da esperança. Então, acaba tendo o quê? Vivendo num mundo isolado, num mundo de artifício, de ficção, nada que é realidade, né? Como as novelas, que parecem ser realidade, mas são ficção. Então, o mundo vive assim, mas nós, os cristãos, não. Temos uma teologia da crença, uma perspectiva com garantia, com fé, avaliada, baseada, estruturada, qualificada em Cristo, né? Em Cristo, através da nossa esperança. Então, nós cristãos não precisamos ter medo do futuro, mas aguardar o futuro com alegria, com pessimismo, com expectativa, com confiança, segurança, porque a probabilidade de dar errado é mínima quando Cristo está na nossa mente numa totalidade. Quando Ele está na totalidade da nossa vida, a chance é zero de dar errado. Mas quando agimos com insegurança, com pessimismo, a probabilidade de você falhar é grande. Isso. Só complementando aqui, para nós ir para o tópico 3, quando Cristo está conosco, nós fazemos a nossa parte. Quando nós não conseguimos mais fazer, nós não suportamos mais fazer, ou
aí é a hora que Cristo começa a nos ajudar, o Espírito Santo começa a fazer aquilo que o que nós não podemos fazer, o que é impossível para nós, aí é a hora. Agora, quando o ser humano não tem Cristo, quando as coisas ficam impossíveis, ele vem, né, ao fracasso. Então, por isso que essa esperança tem que estar viva, né, plenamente na vida do cristão. O tópico 3, ele fala aqui na primeira da esperança cristã, né, como uma âncora da alma. E aqui no subtópico 1, ele descreve a visão do que é uma âncora, que é usada nos grandes navios, né, por mais tamanho ou grandeza que tenha um navio, essa peça que, como é descrita, que é uma peça de ferro pesada, que é lançada dentro das águas e ela enrosca-se em alguma coisa e ali faz com que aquele navio gire em volta dela, mas permaneça no mesmo lugar. Então, a esperança do crente é a mesma coisa. Ela ancora o crente nesta visão, nesse novo nascimento com Cristo, nesta visão escatológica da onde ele vai, de que vale a pena todo o sofrimento. Então, o cristão passa por dificuldades, por barreiras, enfrenta várias adversidades na vida, na caminhada, mas essa âncora que é a esperança faz com que o cristão permaneça. É como o hino que as irmãs gostam de cantar, né? Como a palmeira. Vem o vento, ela se deita, mas volta. Assim também é o exemplo da âncora que o comentarista colocou para nós aqui. Né? É verdade. Então é por isso que o que sustenta o cristão, né? O que dá credibilidade ao cristão em meio às tempestades, os ventavais desta vida é a âncora, né? E é a esperança em Cristo que é a nossa âncora. Então, através dos ventavais, de tudo que vem sobre a vida do verdadeiro cristão, o que dá sustentabilidade para ele é a âncora, né? Que é a esperança em Cristo, né? Podemos enfrentar lutas, desafios, né, deste mundo, mas sem temer, porque sabemos que onde estamos caminhando, né, estamos caminhando com Cristo, porque Ele é o nosso caminho, Ele é a nossa garantia. Por isso que o salmista diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Está baseado no que? Na esperança. Devemos confiar plenamente, né? Então, há razões por aí que existem muitas pessoas fracas, né? Muitos crentes frios, né? Sem desejo de congregar, sem desejo de atuar na obra do Senhor, no ministério. Tudo isso são pessoas que não suportam as provas, as lutas, porque espera só o bem presente no momento, né? Quer Cristo só nesse momento, quer resposta agora, quer viver o melhor agora, não acredita no futuro. Por isso que eu li no começo, né? Que se esperarmos Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis entre os homens. Então devemos ter uma fé inabalável, acreditando que Cristo, Ele nos garante a vitória. E a esperança através do quê? Através do sacrifício dele na cruz do Calvário. Então, trazendo aí essa questão, né, que nós estamos vendo, que quem nos garante que o ano que vem vai ser melhor do que este ano? Nós estávamos vivendo tranquilamente, de repente veio um ano de incerteza com a pandemia, né, e trouxe um transtorno mundial. Quer dizer, as pessoas que não tinham ali a esperança ficaram, né, depressivas, angustiadas, se trancaram dentro de casa. Mas o cristão, em meio a dificuldades, em meio a toda essa turbulência, a esperança motivou o cristão ainda a continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus, louvando a Deus, confiando que se chegasse o momento, né, do fôlego de vida ser tirado, ele estaria com Cristo. Então é por isso que Paulo diz que o viver para ele é Cristo, mas o morrer seria ganho, né? Ele considera por causa disso, porque ele estaria para um lugar melhor.
entrando no subtópico 2 do ponto 3, traz aqui alguns exemplos, nós já citamos alguns, mas o escritor traz em específico alguns tipos de religiões, né? Porque ele compara e diz que a esperança do crente, do cristão, ela é melhor. E aí ele pontua aqui, né? Porque justamente esta religião, que é o hinduísmo, ela tem a sua base no nascimento, na morte e na reencarnação. Quer dizer, eu morro hoje, aí amanhã eu vou reencarnar em outra coisa. E na visão deles, esse processo nunca termina. E esse processo de reencarnação é um processo de adaptação e crescimento, é o que os hinduístas pensam. E nós conhecemos biblicamente e sabemos, né, pastor Marcos, que isso não existe. Não existe. A pessoa morreu, a Bíblia mesmo diz que existe uma morte, né? E depois disso vem a condenação eterna. É verdade, e muitos até se pautam a sua vida, né, em buscar esperança nas astrologias e tantas outras coisas em signos, né, que venha relatar a sua história, o que vai ser amanhã, o seu signo, câncer, virgem, sei lá o que for, né, aí fica baseando naquilo ali. Eu conheço até pessoas que seguem religiões, que eles ficam ali aguardando o signo para decifrar como vai ser o meu dia. A Bíblia, ela proíbe, né? Ela proíbe essa limitação humana de buscar entendimento nessa astrologia e outras coisas. A nossa base da nossa vida, ela está aqui, ó, é a palavra de Deus. Devemos enfatizar isso para os nossos alunos. Tudo que precisamos, tudo que necessitamos, não é assim, pastor Paulo? Está na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque devemos basear na palavra de Deus, porque a nossa vida ela é pautada na palavra de Deus. Nossa grande marca neste mundo é a nossa bendita esperança. Repito, para você dizer para os seus alunos, nossa grande marca neste mundo é a nossa bendita esperança. Aquela marca que o pastor Paulo falou lá no começo, né? Que eu já tive gado, né? Eu tinha, inclusive, a minha marca era AM, que é André Miranda. Então a gente pega, esquenta e coloca no animal para ficar marcado representando o seu dono. Então, assim, é uma simbologia. Bem parece assim, grosseira, mas não é, é uma realidade. Nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo, né? Mas temos uma marca. Então, essa marca qual que é? Eu acabei de dizer agora aqui, é a marca da nossa bendita esperança. E essa esperança, irmãos, que não nos faz fraquejar nos momentos de dificuldade, que é o que nós já vimos aqui, né? Nos momentos de dúvida, de incerteza, de dificuldade, não nos faz retroceder. Aquilo que Pedro, quando não havia entendido isso ainda, quando Jesus morreu, mesmo vendo ali o acontecimento, Pedro ele voltou para a sua velha, né, profissão. Essa esperança dele se foi com a morte de Cristo. Mas quando ele entendeu a partir então o processo da ressurreição e quando ele foi revestido com o Espírito Santo, a esperança de Pedro novamente, aí ele entendeu realmente esta bendita esperança do cristão, e aí ele pregou, aí ele foi fazer a obra de Deus, foi fazer o que era proposto para ele, ser um pescador de homens, como Jesus disse a ele que ele seria, e aí ele conseguiu, ele não se importou mais com as adversidades, mas as barreiras eram criadas à frente dele, mas ele, né, é como Paulo descreve ali que foi açoitado, foi preso, sofreu martírio e tantas outras coisas, mas nunca isso fez com que Paulo desanimasse, porque ele sabia em quem ele estava crendo. Então, essa é a marca. Então, por isso que a humanidade hoje, ela padece, ela num sentido, ela está enferma, porque, como está dizendo aqui, ficam acreditando em astrologia, tem pessoa que não sai de casa,
sem antes, como o pastor Marcos já citou aqui, você consultar o signo, o né? signo dele, o que vai hoje, que cor que tem que sair de casa, sei lá o que, né? Essa questão da quiromancia, outros estão confiados na política, porque o presidente tal, porque o prefeito, porque o governador, porque o deputado, o senador, esse que vai resolver. E nós vemos que, para o cristão, nada disso é fundamento para a esperança. A nossa esperança, a nossa marca como esperança é Cristo, é o novo nascimento, é uma vida em santidade. Não é isso, pastor Marcos? É verdade. O apóstolo Paulo, ele também deixa bem claro que sem Cristo não há esperança para o ser humano. Você viu só? Não há esperança para o ser humano sem Cristo. Como diz o hino da harpa, né? Nossa esperança é a sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da aurora raiar. Então, nós sabemos que sem esperança não vai haver um futuro glorioso. Futuro há de ser para todos, né? Mas o mais importante é ter um futuro garantido com Cristo. Dentre essa visão da escatologia aí, que é, né, a revelação das coisas futuras que ainda estão por acontecer, o subtópico 3 aqui, partindo para o final da nossa lição, que é um assunto muito gostoso, vai falar sobre a necessidade de mantermos firmes a esperança, demonstrar isso. E justamente essa necessidade, essa firmeza, é o que vai cativar e motivar as outras pessoas. Sim. Por isso que o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, assim como eu fui de Cristo. Ele viu essa esperança em Cristo, e ele viveu também nessa esperança, e ele passou isso para os demais, para Timóteo, para Barnabé, para tantos outros que conviveu com ele. Então eles, um vendo no outro essa esperança, essa firmeza, né, que vale a pena. Como nós hoje no contexto de igreja estamos aguardando a segunda vinda de Cristo, né, que é o grande motivo aí para que nós venhamos a viver uma vida de pureza. Então, por que o cristão vive de maneira correta hoje? Porque eu estou aguardando, tenho esperança no arrebatamento da igreja, na vinda de Cristo, e para mim participar deste arrebatamento, a minha vida elas tem que estar condizendo com o que Cristo, né, vem buscar, que é uma igreja remida, lavada no sangue de Cordeiro, com as vestes brancas, no sangue que ele derramou na cruz. Não é isso, pastor Marcos? É verdade, é por isso que devemos desenvolvermos uma vida de fé, né? Pois que sem fé é impossível agradar a Deus, né? E também é impossível adorar e servir a Deus. Então devemos o quê? Devemos desenvolver sempre em nós, ter uma vida de expectativa, sempre criando assim uma expectativa em Cristo, nas coisas futuras, que é baseado na palavra de Deus. Então, um assunto muito abrangente, né, pastor Paulo? Um assunto que não tem fim. Não. Porque quando se fala de esperança, nós temos muitos argumentos bíblicos que falam sobre esperança. E aí, caminhando aqui para a última parte aqui do subtópico 3 aqui, fala que a nossa parte, né, Deus fez a parte dele, enviando Jesus, como está lá em João 3,16. Ele amou o mundo de tal maneira, restabeleceu aquilo que havia sido quebrado lá no Jardim do Éden. Verdade. E agora, com a convivência do Espírito Santo na nossa vida, né, a nossa parte é manter essa esperança viva e firme dentro do nosso ser. E isso vai fazer com que seja uma marca. Quando alguém vier falar conosco, nós tendo, né, essa esperança viva, nós somos diferentes. A nossa palavra é diferente, a nossa vida ela é mostrada diferente, porque existe esperança em uma coisa que não é passageira ou transitória, mas numa coisa que é eterna, né? E na presença do nosso bom Deus. Não é isso, pastor Marcos? É verdade. Devemos manter a nossa fé, a nossa esperança em Cristo, porque quem nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, vamos manter essa esperança.
motivar sempre as pessoas que estão ao nosso redor, nossos alunos, parentes, sempre quem está ao nosso lado, sempre estarmos motivando as pessoas a ter uma esperança viva, concreta em Cristo, né? Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a esperança viva, convicta, cheia de alegria, de paz, sempre transmitindo para as pessoas uma ativação motivadora através do Espírito Santo de Deus. E aí a conclusão da lição nos diz que nós precisamos entender que lutas, dissabores, provações e até a própria morte são coisas que fazem parte desta vida transitória, deste corpo terreno que foi contaminado pelo pecado no Jardim do Éden. Mas que nós temos algo especial e melhor preparado para nós. E é a esperança que nos faz alcançar e esperar, né, aguardar estas coisas que nós não conseguimos enxergar. Então, lutas, dissabores, problemas, provações, tudo isso nós vamos passar aqui. Mas tudo isso também, essas enfermidades, tudo isso vai ficar aqui também, não é isso, pastor Marcos? É verdade. Por isso que o cristianismo cresceu tanto, né? Porque prosperou, porque os cristãos entenderam que nós estamos passando por aqui. Nosso tempo é pouco aqui na terra. A nossa vida para o futuro glorioso, através da esperança, é Cristo. Então nós somos passageiros aqui. Então quando se entende isso, que a nossa vida é provisória aqui, nós temos uma fé motivadora, né? Então ative essa fé dentro de você, passa para os seus alunos a convicção que a esperança é que determina as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Chegando ao final de mais, né, um comentário da lição e um assunto muito maravilhoso, e que o professor possa, aí, orientado pelo Espírito Santo, mostrar, né, essa certeza, essa convicção de que vale a pena e que cada dia mais tem a necessidade de nós exercermos essa viva esperança. Que Deus em Cristo abençoe você, querido professor, que tenha uma boa aula neste domingo, caminhando aí para o final, o encerramento desse trimestre. Só temos mais uma aula, depois já nós iniciaremos outro trimestre glorioso também, com certeza. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor Roberto, que sempre tem nos apoiado, né, tem incentivado, e é o desejo dele que cada vez mais a escola bíblica cresça. Pastor Marcos, agradecimento, suas considerações. Muito obrigado, pastor Paulo, pelo privilégio, pelo convite. Um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Roberto Vajão, pastor Wallace, né, e os demais membros da diretoria da nossa igreja e também da Escola Bíblica Dominical. A todos os professores, superintendentes, que Deus em Cristo abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir, em nome de Jesus.